que veio até o litoral paulista, aqui em São Vicente, entrevistar uma das pioneiras na história, nos cursos de História em Quadrinhos aqui no Brasil. Estamos com Sônia Luiten. Sônia, muito obrigada por participar do nosso programa. Gostaria de que você falasse um pouco o que foi esse trabalho de pioneirismo para começar a introduzir no meio acadêmico as histórias em quadrinhos, a editoração. Como que foi isso? Foi fácil? Foi difícil? Existiu muito preconceito? Como foi? Gustavo, primeiro eu queria agradecer essa iniciativa sua, que eu acho que isso é mais um passinho para a gente então ampliar, não é, o conhecimento e estudo dos quadrinhos. Então iniciativas como a sua, justamente usando um meio hoje que os jovens estão mais antenados com a internet, então, promove muito. Então parabéns pela iniciativa e por todas as pessoas que você está entrevistando. A denominação em português é muito bonita. Ela remete então a algo infantil. As pessoas não têm aquela visão, né, da complexidade que é fazer, pesquisar, de que é editar, né, uma história que você abre um gibi e simplesmente está lendo e não sabe o trabalho que está lá dentro. Nada melhor do que a pesquisa, né, e a docência também, para a gente então poder compreender esse universo. Eu sempre uso as palavras do Joseph Catalá, pesquisador da Universidade de Barcelona, que ele fala: a imagem é complexa. Né? Quando alguém então fala, quadrinhos, eu falei, a imagem é complexa. Né? E dentro dessa simplicidade, complexidade, é que nós podemos ver então o objeto de estudo. Fazer pesquisa ou se dedicar aos quadrinhos, em primeiro lugar você precisa gostar de ler. Né? Eu fui uma leitora de quadrinhos, então eu tive um pai maravilhoso que me comprava quadrinhos, ia na banca, na época era Pato Donald, o negócio todo. Então eu iniciei assim gostando e passei depois da infância lendo. Aí tem aquele vácuo, né, para principalmente meninas, depois a gente pode explorar esse assunto, que hoje está diferente, as meninas continuam, saem da Mônica, vão para a Mônica Jovem, vão para o mangá e pegam um quadrinho de autora. Na minha época não havia isso, ou até uma década atrás aqui no Brasil não havia isso. Mas eu continuei então lendo quadrinhos que eram dedicados ao masculino, então eu sempre fui leitora. E dentro dos meus estudos como jornalista, trabalhei em vários jornais e houve uma combinação de fatores muito interessantes como que eu entrei nesse universo, para a docência e para a pesquisa. Eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, como tradutora, porque uma amiga minha queria se casar e ia dar a volta ao mundo, e ela era tradutora, e falou: Sônia, você não quer ficar um tempo? Eu falei: vamos lá. Então isso foi no final dos anos 60. E aí então comecei a traduzir e comecei a pegar meus primeiros ordenados, nunca me esqueço, e ir numa livraria e comprar livros estrangeiros, que não havia muita pouca coisa nacional, para poder então ler. E nisso fui pesquisando, fui sabendo sobre os autores, quem eu estava traduzindo, etc. Num determinado momento da minha vida, então eu terminei a faculdade e a USP estava oferecendo então os cursos de pós-graduação. Eu me inscrevi em 72 e justamente um ex-professor meu da própria Casper Libro, que era diretor, no caso, do curso de jornalismo e editoração, me fez um convite. Vamos abrir então um curso, você monta um programa, um curso de histórias em quadrinhos, editoração das histórias em quadrinhos. Este curso foi o pioneiro no Brasil e, quiçá, no mundo, de quadrinhos, com uma continuidade.
Mas esse é um curso que começou em 72 e agora em 2015 nós estamos ainda com uma continuidade. Realmente o curso foi o início de tudo. Então nesse curso eu procurei então dar aos alunos uma visão geral daquilo que era o quadrinho, o mundo, no Brasil, as suas formas de edição. Cada país tem, ou cada continente tem as formas de edição, o formato americano, o álbum europeu, tem o quadrinho indiano, tem o quadrinho japonês, etc. Para que isso fosse efetivamente praticado, nós idealizamos uma revista, os quadrinhos da época, a Greca, onde passaram vários desenhistas que hoje estão atuando, como Laerte, etc. Era um espaço livre para o pessoal da nossa época. E os alunos, então, editavam, faziam reportagens, escreviam assuntos sobre quadrinhos. E aí, então, houve então, o interesse, o desabrochar da pesquisa. Temos que pesquisar mais. Como é que o quadrinho é usado em sala de aula? Como é que o quadrinho é isso, etc. E também foi o início das pesquisas sobre o mangá, né, que ninguém sabia o que era na época, e tínhamos várias alunas, e naquela época sem internet a gente mandava carta, mandei cartas para editoras, enfim, foi um embrião de um estudo que depois ficou adormecido, que depois retomei mais tarde. Portanto, então, esse início do curso de quadrinhos e pesquisa, no qual fui pioneira como mulher, ao ver os meus colegas com o nariz torcido, e você vai fazer mestrado, doutorado em quê? Quadrinhos. Eu até numa universidade fui coordenadora do curso de mestrado e eu via comentários à parte. Puxa, ela podia ser doutora em filosofia, mas doutora em quadrinhos, né? Aí tinha esse tipo quadrinhos filosóficos, então? Pois é, mas eu café filosófico. Não é satisfado. Mas existia esse... E eu nunca tive medo de cara feia, então, você precisa ser muito perseverante, precisa ter confiança naquilo. Esse é um recado até que eu dou os futuros pesquisadores e docentes e os futuros mestres e doutores, no momento de ele conversar com seus orientadores, ele fala, a imagem é complexa, se o senhor não sabe, eu poderei. Então, abrir, muitas vezes, eu recebo muito e-mail, pessoas de outras universidades falam, professora, será que você podia escrever uma carta para o orientador, falar um pouco sobre o quadrinho, para me dar um pouco de embasamento, defesa até do objeto de pesquisa. Hoje em dia já não precisa mais. E o que é importante a pesquisa? Então, há umas décadas atrás, nós vimos uma separação entre o docente pesquisador, o artista e a editora. Eram três nichos completamente separados e completamente distantes um do outro. E o que eu considerava algo muito errado. Por quê? Porque a produção de um país, ela precisa saber sobre si própria. Eu sempre comento que muita gente volta deslumbrada, aquelas caras assim, da França, dos Estados Unidos, chama livraria por 4 andares, 5 andares, livros sobre quadrinhos. Eu falei, claro, eles falam sobre si próprios. Quando eu morei na Holanda, eu fui muitas vezes no museu do Tintin, do Tantan, né? Só a arquitetura do Dorta lá é maravilhosa. E assim, todo mês havia exposições sobre algum detalhe, a roupa que os personagens usavam, a moradia, a arquitetura. Então, assim, isso era depois transformado em livros. Então, assim, a produção sobre o herói nacional belga, né? Extremamente pesquisada. Ela é objeto de estudo nas universidades, livros, etc. Então, o que está ocorrendo hoje, que é muito interessante, é que os próprios desenhistas, a maioria deles tem uma formação universitária, os que não têm são autodidatas, seja lá qual for a área, eles sentiram essa necessidade de pesquisa, até sobre algo, vamos dizer, teórico, sobre desenho, sobre algum autor. E por outro lado, os pesquisadores que não são desenhistas, procurando elementos da nossa história dos quadrinhos, de aspectos que nunca foram pesquisados.
A charge, você própria mesma fez uma belíssima tese sobre isso, dos jornais, do Tico-Tico, nossa primeira revista, sobre edições maravilhosas, sobre a transposição da linguagem do quadrinho. Então, de repente, e no começo eram professores, eram áreas mais ligadas à comunicação. Hoje nós temos, eu já fui membro de banca, eu orientei, mas principalmente membro de banca, a tese de doutoramento na Faculdade de Medicina. Então, o quadrinho auxiliando até nos consultórios, etc., para ver como é que os pais, então, como meio didático, de favorecimento ao entendimento de alguma moléstia infantil, de física, de química, enfim. Então, hoje, nós temos já essa união, tá? Do pesquisador e do desenhista, o desenhista sendo pesquisador e sendo pesquisado. Ainda nós podemos, o que falta ainda, um recadinho sempre eu dou, as editoras terem um olhar mais atencioso para o filé mignon da produção brasileira, né? Uma editora pode se dedicar a um segmento comercial, mas por que não fazer o escoamento? Isso não é nenhum favor, isso aí, nós é que estamos prestando um favor. São anos de estudo. São anos de estudo. Então, eu hoje, com 40 e tantos anos de carreira, eu me sinto muito recompensado por aquilo que eu iniciei, jogando a semente no lugar certo. Na universidade a gente atravessou muitos problemas, inveja, nariz torcido, cara feia, etc., mas nunca liguei para isso. E toda essa abertura que hoje tem, assim, quantos congressos, quantos grupos, quantas coisas que eu ainda participo, eu não estou parada, não. Muito pelo contrário. Às vezes eu falo assim, chega, não, eu continuo. Eu só agora aproveito o que tem de melhor. Dar aula e dar aula, cursos, workshops, sem reunião de universidade.